Ei, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar então sobre órgãos linfóides 1, porque essa aula é um pouco grande, então eu preferi dividir em duas aulas, tá bom? E hoje a gente vai então tentar entender onde está acontecendo todos os processos que a gente vem estudando desde o início das nossas aulas. Todo o processo de apresentação de antígeno, onde que está acontecendo tudo isso no corpo? Será que é só no foco inflamatório? Tem alguns órgãos que são específicos? A gente vai ver que tem órgãos específicos sim, que são os órgãos linfóides, tá bom? Bom, primeiro, quando a gente fala de sistema imune, a gente tem que pensar que é um sistema, assim como outros sistemas do organismo. Então, todo sistema ele é composto de órgãos, que é composto de tecidos, que é composto por células e por moléculas, e assim vai indo. Então, o sistema imune também ele é composto de órgãos, células e diversas moléculas. E várias dessas células e moléculas nós já estudamos. Só que a gente vai agora completar esse ciclo, que a gente vai estudar o sistema no nível de órgãos. Onde estão esses órgãos? Quais são esses órgãos? Para que servem esses órgãos? Então, os órgãos do sistema imune são medula óssea, tímpano, baço, linfonodos e os tecidos linfóides associados à mucosa, que a gente vai ver quais são esses tipos de tecido, tá bom? E dentro desses órgãos, então, tem tecidos que são formados por diferentes tipos de células. Dentre essas células, a gente já estudou várias daqui, ou todas daqui, na verdade. Neutrófilos, basófilos, os mastócitos, eosinófilos, monócitos, macrófagos, células natural killer, os linfócitos T, linfócitos B. E essas células possuem diversos tipos de moléculas, MHC, TCR, CD80, CD28, CTLA4, expressam outros receptores, produzem citocinas, produzem quimiocinas e mediadores inflamatórios. Então, o conjunto dessas moléculas que estão para formar diferentes tipos de células do sistema imune são conduzidos, estão presentes em diferentes tipos de órgãos. E hoje a gente vai ver esse nível maior. A gente foi do pequeno, do micro, agora a gente vai ver o macro, que serão os órgãos que formam o sistema imune. Opa. Bom, quando a gente falar desses órgãos que formam o sistema imune, a gente vai dividir em dois tipos. Os órgãos que a gente vai chamar de primários, ou geradores, ou centrais, e os órgãos secundários ou periféricos. A gente vai entender o porquê que eles têm essa nomenclatura, tá bom? Os órgãos primários, os centrais, são aqueles onde as células são formadas e amadurecidas, tá? Então, sempre quando a gente falar que quais são os órgãos primários, centrais ou geradores que constituem o sistema imune, o sistema de defesa do organismo, a gente vai falar que é a medula óssea e o tímpano. Já os órgãos secundários não são aqueles órgãos onde vai ocorrer a produção de células. Não, nem o amadurecimento desse tipo de célula. Não, mas sim os órgãos onde vai ocorrer a apresentação antigênica, onde que vai ocorrer o processo inflamatório, e a gente vai chamar esses órgãos de secundários ou periféricos. Então, os primários são os tecidos responsáveis pela produção ou maturação das células do sistema imune. Já os secundários ou periféricos são os tecidos onde ocorre a apresentação de antígenos aos linfócitos e a consequência ativação dessas células. Os secundários ou periféricos, eles são o linfonodo ou gânglios linfáticos, são aqueles que a gente geralmente, o médico, quando pede, você vai num pronto atendimento e ele pede para palpar determinadas regiões da axila, da virilha ou região do pescoço para ver se você está com uma dor de garganta. Geralmente ele vai apalpando, que eu acho que a maioria das pessoas já passaram por esse tipo de situação. Então são eles, então, o linfonodo ou os gânglios linfáticos, quando ele fica palpando. A gente vai ver o porquê que esses órgãos, ele tem que ficar palpando esse órgão para ver se você está com um tipo de infecção ou processo inflamatório. O baço, a gente vai estudar todas as funções desse tipo de órgão. E os tecidos linfóides associados à mucosa, que vai ser uma parte final da aula, que a gente pode chamar ele de malte. Porque eu vou ficar falando tecido linfóide associado à mucosa, malte.
tecido linfóide associado à mucosa. Vamos lembrar que aqui geralmente tudo é no inglês, então sempre inverte, tá bom? Então os órgãos primários, centrais ou geradores são aqueles que vão gerar e amadurecer as células do sistema imune, os linfócitos, né? E os leucócitos como um todo, todas as células. E os secundários ou periféricos, onde vai ocorrer o processo inflamatório, a apresentação antigênica, toda aquela mediação de célula dendrítica apresentando, vai acontecer nesse tipo de tecido, tá bom? Agora, então, vamos por partes. A gente vai estudar cada um desses tecidos. Então, a aula de hoje e a próxima são as mais, assim, leves. A gente estudou agora muita molécula, muito receptor, muita interação específica de algo muito minucioso e pequeno. Hoje a gente vai estudar um macro que é um pouco mais tranquilo. Então, essa aula de hoje eu quis dividir. A gente vai falar mais sobre a medula óssea e como ocorre o amadurecimento dos linfócitos B, para depois a gente falar sobre o timo e como ocorre o amadurecimento dos linfócitos T. Mas por que, professora, você fez isso? Porque, gente, o linfócito T requer muita atenção. Vocês lembram que eles são os top da balada. Os linfócitos TCD4, TCD8 são os principais. Então, eles requerem uma atenção especial. E a gente vai abordar esse conteúdo na próxima aula, tá? Então, a medula óssea, vamos lá para o primeiro. Medula óssea, tecido encontrado no canal medular dos ossos longos e entre as trabéculas dos ósseos dos ossos esponjosos. Aqui a gente consegue visualizar isso muito bem. Aqui a gente tem, por exemplo, um corte, né, que é possível visualizar de um fêmur, por exemplo. A gente possui essa parte aqui que é chamada de osso compacto e essa parte aqui que parece uma esponjinha mesmo, que é o osso esponjoso. Então, onde que está essa medula? Ela está, né, no canal interno do osso compacto e entre as trabéculas ósseas do osso esponjoso. Aqui é só um desenho, né? Eu coloquei no final dessa aula um pouco de histologia, pra gente conseguir visualizar isso em lâmina. Eu ia trazer essas lâminas para vocês, que são as lâminas que todo mundo gosta de olhar, aumentar, colocar um maior volume, a gente consegue ver até megacariócito. Só que dessa vez, como a gente está um pouquinho assim separado, eu trouxe a imagem para vocês, tá bom? Vai ser no final da aula, uma pequena aula prática de tecido medular. Então, a gente já sabe onde que a medula óssea ela está presente. Tanto que fala medula óssea, ele está presente dentro do osso. E a medula óssea, gente, ela possui diversos tipos de funções. Dentre esses, nós podemos citar a hemocitopoese, a hemocaterese e a reserva energética. Professora, o que é isso? Jesus toma conta. Gente, hemocitopoese é a função de produzir células sanguíneas. A mesma coisa, mas coloca um nomezinho complicado porque biologia é desse jeito mesmo, né? Hemocaterese é a função, é a propriedade que a medula óssea possui de destruir algumas células, principalmente eritrócitos, velhos, danificados. Só que a medula óssea, ela não faz isso o tempo todo, ela faz em determinadas condições, tá? E reserva energética, que a gente vai ver como assim medula amarela, tá bom? Então, o que a gente tem que saber aqui agora? Que a medula óssea, ela constitui um órgão linfóide, gerador primário, que ele é crucial, a função primordial, produção de células sanguíneas, tá bom? Que é a mesma coisa que hemocitopoese, mesma coisa. Mas, o que acontece, gente? Às vezes a gente vê, principalmente em hospitais de atendimento rápido, né? Que alguns pacientes, geralmente acidente de carro, alguns pacientes eles têm que retirar o baço porque o choque do carro, por exemplo, em alguns outros tipos de doença que é necessário retirar o baço. E uma das funções primordiais do baço é a hemocaterese, que é a destruição de eritrócitos velhos, danificados. Então, quando ocorre nesses tipos de situações, a medula óssea vem
para tentar substituir essa função do baço. Então, na ausência de baço, porque a pessoa teve que retirar um baço por um processo inflamatório, por um acidente, algum trauma nesse órgão que ocorreu a sua retirada, a medula óssea adquire essa função de destruir hemácias velhas ou danificadas, mas quem faz isso, na verdade, é o baço, que a gente vai ver quando a gente estiver estudando esse órgão secundário ou periférico, tá bom? E essa reserva energética, a gente vai estudar que tem dois tipos de medula. E quando ela tá se tornando uma medula amarela, ela tem grande depósito de gordura. E gordura é uma reserva energética. A gordura que a gente tem no corpo é uma reserva energética. E não poderia ser diferente da gordura presente na medula óssea. Aqui a gente consegue visualizar os dois tipos de medula. A medula vermelha e a medula óssea amarela. A medula óssea vermelha, a gente consegue visualizar aqui o disco epifisário, quando vocês lembram um pouco da morfologia, aquele disco formado de cartilagem que faz com que ocorra o crescimento longitudinal do osso. Aqui eu consigo ver cartilagem. Cartilagem, geralmente ela é mais roxinha. E nessas partes aqui, ó, a gente consegue ver a trabécula óssea, ou seja, o osso. E aqui, nessa parte escura, se eu desse um zoom, eu conseguiria ver várias célulazinhas meio roxinhas nessas partes aqui, ó. Aqui, que é fácil de visualizar. Então, essa medula óssea, ela é vermelha. Ela está presente geralmente em recém-nascidos e com o tempo ela vai se modificando quando esse indivíduo, essa criança, esse recém-nascido, né, vai se transformando em criança, adolescente, adulto e idoso. Ela vai sendo transformada, modificada em uma medula amarela, porque ocorre o depósito de gordura. A gente consegue ver aqui várias bolinhas sem nada dentro. Parece um desenho de nuvenzinhas. Tem nada dentro. O que seria? Aí é a demonstração da delimitação de uma célula adiposa, de um adipócito. Então, nesse tecido aqui, que também é de medula, eu consigo ver aqui um pouco de cartilagem também, a gente vai ter a medula óssea vermelha? Tem. Um pouquinho aqui, né? A medula óssea convencional, as células que vão produzir as células sanguíneas? Sim. Mas eu consigo ver também grande, olha isso aqui, tudo isso daqui, ó. Cada uma dessas bolinhas falsas aqui, ó, são adipócitos, ou seja, células de gordura. Então, esse é um processo natural que ocorre, tá? Então, no recém-nascido, professora, por que no recém-nascido tem grande quantidade dessas células que formam a medula óssea, que reduz e tem mais tecido adiposo? Porque no recém-nascido, gente, ele tá lá com todo o seu sistema em desenvolvimento, em crescimento. Então, ele precisa de alta produção de células sanguíneas. Tanto que no idoso, não precisa dessa produção exacerbada. Porque aqui ele tem que... A produção de célula sanguínea tem que ser proporcional ao crescimento desse indivíduo. Então, quando a criança, o recém-nascido, tem muita medula óssea vermelha. Só que depois ele vai sendo perdido pela medula óssea amarela e em alguns locais ainda fica a medula óssea vermelha, porque é necessário esse tipo de medula, porque é essa medula que vai fazer com que ocorra a produção das células sanguíneas. Então, onde que fica depois, se sou eu adulta, que a medula vermelha? Fica nas costelas, na vértebra, em alguns ossos longos, como no fêmur, e também em alguns ossos curtos e extremidades de ossos longos. São onde mais a gente encontra. Eu vou mostrar a próxima imagem que a gente vai conseguir visualizar isso melhor. O que a gente tem que saber aqui? Que o indivíduo nasce, então, com a vermelha, e depois, com o tempo, vai ocorrendo o depósito de gordura, por isso que fica amarela, por isso que o nome é amarela. Quando você pega isso na histologia para visualizar, o tecido, os adipócitos, né, tem essa conformação dessa cor de amarelo, porque é tecido de gordura, e por isso que deram esse nome de medula amarela, medula óssea amarela, tá? Então, com adulto e idoso, vai adquirindo mais esse tipo de medula óssea. Gente, eu vou checar para ver se tá tudo bem, tudo ok com a gravação, tá?
Voltando, tudo ok, graças a Deus. Então, vamos para a próxima. Então, nessa imagem, a gente consegue ver de forma bem correta isso que eu falei. Na criança, 90% da medula óssea da criança é constituído pela medula óssea vermelha, que com o tempo, no idoso, por exemplo, né, vai ocorrendo a redução dessa medula óssea vermelha pela medula óssea amarela, por causa que vai acontecendo depósito de gordura nessa medula. E você já reparou uma das questões, né? Por que pessoas idosas, elas têm maior probabilidade de vários tipos de doenças, né? Gente, são diversas causas, é multifatorial isso. Mas uma das possíveis causas, porque a medula óssea vermelha, a gente não falou que a medula óssea, a função primordial é a produção de células sanguíneas? Então, quando vai se perdendo em medula óssea amarela, vai reduzindo a quantidade daquelas células que produzem células sanguíneas. Porque o resto tá virando o quê? Tá ocorrendo depósito de quê? De tecido adiposo. Então, reduz muito a quantidade dessas células. Então, um processo infeccioso vai ter alta produção de células sanguíneas, igual o neutrófilo? Não, não como uma criança, não como um adulto. Vai ter grande quantidade da produção de monócito? Não, porque tem menos células que são precursoras desses tipos celulares. Então, pode ser um fator que condiciona um idoso a ter maior probabilidade, maior chance de doenças, tá bom? Além disso, a gente vai ver quando a gente estiver estudando o linfócito B, quando a gente fala de memória imunológica, várias células, os linfócitos B de memória, alguns de linfócitos B de memória, eles vão para a região medular para ficar lá aptos a esperar qualquer tipo de antígeno. É como se fosse que a resposta na medula é um pouco mais rápida. Eles vão lá, ficam um pouquinho na medula e quando chegar um outro antígeno, como ele está na medula e a medula que produz todas as células sanguíneas, é muito mais fácil ele já direcionar os anticorpos ou qualquer tipo de citocina ou de ação para combater aquele patógeno. Já num indivíduo idoso, como tem menos células que produzem os diferentes tipos de células do sangue, tem menos também concentração dessas células de memória. Isso daí, gente, é uma suposição, tá? Que pode também afetar quando uma segunda exposição. Por isso que idosos podem ter maior dificuldade de eliminar um patógeno. Já viu quando aquela sua vovozinha, aquela sua avó mais idosa, nossa, ela não pode com uma gripinha. Gente, é um dos fatores, não é só isso. Isso daí é 1%, é muito mais que isso. É fator genético, é background genético, é epigenética, é outras coisas que estão relacionadas com isso. É a interação dele com o meio ambiente, é muita coisa. Isso aqui é 1%, nem 1%. É só um possível fator, tá bom? E outra coisa que é muito interessante, quando no desenvolvimento embrionário, ocorre também uma modificação, uma alteração que vai ser o órgão que vai produzir, então, as células sanguíneas. Porque se a gente for reparar, um indivíduo em desenvolvimento, né, lá no desenvolvimento embrionário, fetal, né, ele não tem a sua medula óssea totalmente formada, né? Então, o que acontece? De início, aqui a gente consegue ver os meses desse indivíduo, os anos, né? Então, antes de nascer, antes de um ano, né, que ele está em desenvolvimento, os 9 meses de desenvolvimento, quem vai fornecer esse suprimento sanguíneo, a produção de células, iniciar essa produção, é o saco vitelínico. Depois, quando a criança, esse bebê, né, tem alguns meses, é o fígado e baço. Para depois começar os esqueletos axial de e os ossos longos, né, a produzir, então, a medula óssea que vai condicionar a produção das células sanguíneas. Então, sempre é assim, saco vitelino, fígado e baço, e depois o esqueleto axial e os ossos longos que vão ser responsáveis durante a fase adulta desse indivíduo na produção das células sanguíneas, tá bom? Bom, agora vamos, né? A gente já deu um feedback, um background de tudo que está acontecendo, mas
mas vamos começar a entrar no que a gente gosta mesmo, é a resposta imunológica, né? Bom, a gente já viu até agora todas essas células. Monócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, plaquetas. Plaquetas e eritrócitos não é tanto imunologia, mas vocês já viram também no decorrer do curso de enfermagem. Também linfócitos B, linfócitos T, natural killer. Mas onde que essas células vêm? É eis a questão. Então, o que acontece? Lá na medula óssea, né, nesse espaço aqui da medula óssea, se eu fosse dar um zoom, tem várias célulazinhas, milhares, milhões de célulazinhas. Essas células são células indiferenciadas, são células de origem, são células tronco, de origem pluripotente. Então, essas células, elas conseguem se diferenciar em outras. Elas podem se diferenciar em neutrófilo, podem se diferenciar em monócito, num processo que elas sofrem, tá bom? Então, quando essa célula lá, a gente vai chamar essa célula que está presente na medula óssea, que é a top da balada e consegue dar origem a todas as outras células sanguíneas, ou de células tronco, ou a gente pode falar células tronco pluripotentes, ou células mesenquimais, tá bom? Então, essas células mesenquimais, elas vão começar então a dar origem às células sanguíneas. Dependendo do fator que é liberado do microambiente que ele está presente, ela pode se diferenciar em um progenitor mieloide ou um progenitor linfóide. Um progenitor mieloide ou linfóide. Se ela seguir esse ramo de progenitor mieloide, ela, de acordo com vários tipos de fatores de transcrição, de citocinas produzidas, de moléculas, ela pode se diferenciar nessas. Eritrócitos, as hemácias, as plaquetas, através dos megacariócitos, os basófilos e os eosinófilos, neutrófilos e monócitos. Então, ela pode se diferenciar nas células que não são os linfócitos, tá bom? Se seguir essa origem mieloide. Mas já se seguir a origem linfóide, ela pode se diferenciar nos linfócitos. Então, a origem mieloide se diferencia em todos. Os linfóides em linfócitos, que quem poderia ser? Linfócito B, linfócito T. Professor, e essa célula natural killer aí, o que você está fazendo? Gente, vocês lembram que a célula natural killer, ela é uma célula do sistema imune inato, mas ela tem um caráter de adaptativo. Por quê? Porque o progenitor dela é o mesmo do progenitor de um linfócito T ou B. Então, mesmo assim, essa célula natural killer é uma célula de imunidade inata? Sim. Mas e a origem dela? A origem dela, você poderia falar, não, professora, vamos colocar ela pra cá, porque aqui é só linfócito, né, adaptativo, vamos dizer aqui, assim. Mas aqui a gente não divide em inata e adaptativa, mesmo que dê certo. Aqui são células de imunidade inata, aqui são células de imunidade adaptativa. Só que neste caso aqui, tá vendo que tem até um ponto de interrogação? Não se sabe muito bem como que ocorre esse processo de diferenciação, mas só se sabe que o progenitor da célula natural killer é de origem linfóide. Mas ela é uma célula da imunidade adaptativa? Não. Mesmo sendo uma célula de imunidade inata, ela tem uma origem linfóide. Então aqui, se a célula tronco pluripotente, ela pode se diferenciar em progenitor mieloide, progenitor linfóide. Se for progenitor mieloide, ela vai se diferenciar em basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monócitos, macrófilos. Mas se for de origem progenitor linfóide, em linfócitos, vamos ficar mais isso em mente. Esquece um pouquinho a natural killer. Linfócito mais a natural killer, tá bom? Vamos ver. Então, de acordo com tudo que vocês vão ver, de acordo com a citocina, os fatores de crescimento, os fatores de diferenciação que estão naquele microambiente, tá bom? E se vocês forem ler aqui, se for determinado tipo de fator, vai virar qual tipo de célula, isso a gente não precisa entender. Mas o que é algo que é muito interessante, então a gente consegue ver que uma célula mesenquimal indiferenciada, ela
Quando a gente fala indiferenciada, é que ela não teve a capacidade de se diferenciar em nada. Ela é indiferente. Um dia ela vai se diferenciar em alguma coisa, mas ela tem aquele estoque na medula óssea para sempre se diferenciar. Então, tem-se duas teorias. Alguns estudiosos desenvolveram, no decorrer do tempo, duas teorias. Eu só quero ver se está funcionando, peraí. Tá. Quando esse negócio começa a pitar, tá funcionando. Duas teorias que uma célula-tronco, uma célula mesenquimal, ela pode sofrer, é um ou outro, tá bom? Aí eu fiz esse desenho para ficar um pouco mais claro qual que seriam essas duas teorias, tá bom? A primeira teoria seria que uma célula mesenquimal, uma célula-tronco, ao se dividir, ela vai sempre dar origem a uma outra célula idêntica, de caráter idêntico, e outra célula com caráter de diferenciação. Quando isso acontecesse novamente, ia dar uma outra célula idêntica e outra de caráter de diferenciação. E essa daqui também ia dar uma célula idêntica a essa e outra de caráter de diferenciação. Se a gente for seguir essa linha, pensa essa célula daqui, tá? Sempre ela vai se diferenciar numa mais diferente da célula tronco original. Dessa forma, quando ela mais longe ela vai estar da célula tronco, mais diferente ela vai estar, podendo virar o que lá no final? Neutrófilo, macrófago, linfócito T, linfócito B, qualquer um, quando ela se tornar mais diferente. E isso se dá de acordo com os fatores de crescimento, as citocinas que são produzidas, todo aquele microambiente que faz com que ocorra esse tipo de diferenciação. Então, esse seria uma linha de como uma célula-tronco consegue se diferenciar em uma célula totalmente modificada, um neutrófilo, linfócito T, linfócito B. Então, esse seria um processo. Ela ia perdendo a sua capacidade de diferenciar, perdendo a sua capacidade de ficar cada vez mais diferente da célula-tronco e conseguindo essa capacidade de diferenciar em células do sangue, tá bom? Esse é o primeiro tipo de teoria. Mas você consegue visualizar que se a gente acompanhar essa daqui, sempre vai ter uma igual a ela? Ou seja, é necessário que se tiver uma célula mesenquimal e ela se diferenciar, e as duas se diferenciar, ficar desse jeito assim, ó, vocês pensam comigo que essa célula aqui será perdida, porque ela se dividiu por mitose, né? E se diferenciou em duas outras. Então, essa reserva não ia existir. Então, se não tivesse essa reserva, a gente não ia ter a produção constante de células sanguíneas, das diferentes tipos de células sanguíneas, porque as células tronco ia se diferenciar, não ia ter uma reserva. Então, se não tem reserva, quando eu estiver precisando, porque eu estou com uma infecção, não, desculpa, todas as células mesenquimais foram diferenciadas, nós não temos mais célula. O corpo não pode acontecer isso não existe. Então, sempre é necessário ter um estoque. Então, por isso que para mim essa é uma teoria muito bem-vinda. Porque sempre vai ter o estoque das células originais, que sempre vão estar lá na medula com caráter de diferenciação, e vai ter a célula com a mais diferenciada. Então essa é uma teoria bacana para mim. Quando vem desse lado, que também é uma teoria muito bacana, o que ela sugere? Que a célula-tronco, igual essa, ela sempre se diferencia em outras células mesenquimais. Então uma célula mesenquimal sempre, durante a mitose, vai diferenciar em células mesenquimais, sempre, todas iguais, gêmeas. Só que o que acontece? Através de um estímulo ambiental, de uma citocina, de um estímulo hormonal, de um estímulo de fatores de crescimento, esse estímulo é tipo um raio, faz com que ela modifique e se diferencie em neutrófilo, por exemplo. Ou gente, não é de uma vez, ela se diferencia num precursor de neutrófilo que vai diferenciando então em neutrófilo. Se diferencia num precursor de monócito para fazer com que ela se diferencie em monócito, por exemplo. Tá, mas
se eu for ver qual teoria eu aposto mais e o que eu mais vi durante a minha pós-graduação é essa teoria. Não discordo dessa, claro que não, são duas teorias válidas. Essa aqui mantém o estoque? Até mais, tem muito estoque. Quando precisa, você está com uma infecção bacteriana e precisa de neutrófilos, por exemplo, vai acontecer esse estímulo da bactéria, por exemplo, os fatores de crescimento vão e tentam fazer com que essas células tronco se diferenciem em um neutrófilo. Então, sim, também é muito bacana. Então, nas duas vai ter reserva? Vai, de célula tronco, porque é crucial. Sem reserva, o corpo, numa infecção, não vai produzir nenhum tipo de célula sanguínea porque esgotou, porque todos se diferenciaram. Não, sempre tem que ter reserva. E também vai ter a célula diferenciada que a gente quer. Quero um linfócito T. Vai. Então, as duas teorias são, assim, bem-vindas. O que a gente tem que pensar, independente da teoria, é que quanto mais longe está esse caráter, essas mitoses vão sofrendo e vai ocorrendo essas modificações nas células até ela se tornar uma célula sanguínea diferenciada, quanto mais longe então da célula tronco, maior a capacidade, aumenta a diferenciação dessa célula e diminui a capacidade de autorrenovação. É como se fosse isso. Quando a gente voltou aqui, sempre vai ter esse estoque. Mas se a gente for olhar aqui, esse aqui nunca vai voltar a ter esse estoque, porque aqui já está totalmente diferenciado. Quanto mais diferenciado, mais próximo da célula que você quer está a formação, e mais longe está da célula tronco, que é meio óbvio, né? É como se fosse que quanto mais as células se diferenciam, quanto mais aumenta a diferenciação, reduz a capacidade de autorrenovação, porque aqui ele já está muito diferenciada. Como que essa daqui, quando dividir, por exemplo, de novo, vai se tornar uma dessa? Não, só aqui. Quando essa aqui dividir, essa aqui vai dar origem a uma igual. Então, quanto mais longe daqui, da célula tronco inicial mesenquimal, né, pluripotente, mais as células são diferenciadas. E isso daqui, gente, é como se fosse uma brincadeira de corda, né? Que eu achei muito bacana esse tipo de imagem. No mesmo tempo que você precisa de uma autorrenovação, porque você necessita de um estoque desse tipo celular, você necessita do caráter de diferenciação para ter a célula que vai fazer determinada função num processo inflamatório, num processo infeccioso, ou no transporte de oxigênio, como os eritrócitos. Então, os dois têm que ficar nessa corda, puxando cada vez um para um lado. Tem que ter reserva? Tem. Sem reserva, não tem como. E, além disso, tem que ter a diferenciação também. Tá bom? Bom, então, essa aula, gente, ela vai ser um pouquinho mais curta, porque a do timo, ela requer muito mais da gente. Então, para eu fazer medula óssea e timo, que são os órgãos geradores. Então, geralmente a gente fala do medula óssea, timo e depois dos órgãos periféricos. Para eu não juntar tudo isso aqui em uma aula só, de medula óssea e timo, ou começar falar de medula óssea e começar do timo e quebrar no meio o nosso pensamento, nosso entendimento, eu resolvi separar desse jeito. Então, a aula da semana que vem vai ser um pouquinho maior. Bom, então, gente, quando a gente está falando, então, nessas células de origem mieloide ou linfóide, as células de origem mieloide, elas são produzidas e estão aptas já a realizar sua função. Elas ficam na corrente sanguínea esperando um patógeno, um processo alérgico, o basófilos, eosinófilos, o euminto. É algo mais simples de estudar. Entretanto, as células de origem linfóide, como os linfócitos T e B, eles passam por processos distintos e elas são as células principais que orquestram a resposta imune, né? Quando a gente estava estudando bem lá linfócito TCD4, TCD8, quando a gente também foi estudar linfócito B. Então, a gente vai dar ênfase ao papel principal dessas células, da maturação dessas células, como que ocorre em cada órgão e como que ocorre o desenvolvimento até essas células serem aptas a realizarem as diversas funções durante uma resposta
inflamatória, durante uma infecção, tá bom? Então, para começar, linfócito T e linfócito B são produzidos onde? A gente acabou de ver que a medula óssea produz todos os tipos de células sanguíneas. Então, não seria diferente dos linfócitos T e linfócitos B. Mas, então, os linfócitos T, eles amadurecem no timo, são produzidos na medula óssea, amadurecem no timo, caem no sangue e na linfa, que a gente vai estudar também nessa aula, o que seria essa parte inteira de vasos linfáticos, e vai para os órgãos periféricos, os secundários, tá bom? E já os linfócitos B, eles amadurecem, eles são produzidos e amadurecem na medula óssea. Eles caem, então, no sangue para irem em direção ao linfonodo, baço e os órgãos, o tecido linfóide associado à mucosa. Então, sempre, linfócito B, linfócito T, onde eles são produzidos? Medula óssea. Professora, não é no T nem no timo, não? Não. Produção, sempre é medula óssea. A medula óssea que é o tecido responsável pela diferenciação e pela produção de todas as células sanguíneas. Como os linfócitos T e B são células sanguíneas, são células de origem também linfóide, elas vão ser produzidas pela medula óssea. Porém, os linfócitos B amadurecem na medula óssea. Já os linfócitos T, não. E para gravar isso, olha como que é simples. Linfócitos T e B, todos produzidos na medula óssea, né? Não tem como errar isso. Mas agora, o linfócito T amadurece onde? No timo. T no timo. E o linfócito B só pode ser, então, na medula óssea. Então, toda a maturação, a produção e maturação são na medula dessas células na medula óssea e no timo, tá bom? Mas, se a gente for separar, as duas são produzidas na medula óssea, mas a maturação dos linfócitos T ocorre no timo, ó, linfócito T, timo. E no linfócito B, na medula óssea. O linfócito T, quando ele estiver já prontinho, ele cai no sangue, na linfa, para ir para aqueles órgãos secundários que a gente viu. Igual os geradores ou primários, são linfócitos, são a medula óssea e o timo. E depois eles encaminham para os secundários, que é linfonodo baço e os tecidos linfóides associados à mucosa, que são os órgãos onde será realizada então a apresentação antigênica, o processo inflamatório, é aquele órgão que vai ocorrer a ação mesmo durante a resposta imune, tá? E já o linfócito B amadurece e é produzido na medula óssea, cai no sangue e vai para os órgãos secundários, sempre desse jeito. Então, hoje, nós vamos estudar como ocorre a maturação dos linfócitos B. Como que ocorre, então, esse processo? Gente, aqui a gente consegue ver um tecido ósseo. Aqui na região medular, então é na medula óssea que está sendo produzido, né? Então, na medula óssea, e vai acontecer a maturação de linfócito B onde? Também na medula óssea. Então, tudo aqui é na medula óssea. Lá nos nossos órgãos que a gente falou. No tecido esponjoso, na parte esponjosa dos ossos, na parte compacta, nas vértebras, no externo, nas costelas, onde tem medula óssea vermelha em adultos, tá bom? Então, como que acontece, gente? A célula passa por um processo de maturação até ela se tornar apta a cair no vaso sanguíneo e ir para os órgãos secundários, que a gente vai estudar também cada um desses órgãos secundários. Então, é um processo que ela vai passar ocorrendo uma diferenciação da célula tronco mesenquimal, aquela célula, até ser um linfócito B, para cair então no vaso sanguíneo e ir para os órgãos secundários ou periféricos, tá bom? Mas não é tão simples assim. Ela ocorre modificações estruturais nesse tipo de precursor para ela se tornar então uma célula apta. Então, primeiro, essa célula linfóide,
ela começa, o microambiente se modifica aumentando a expressão de IL-7, que é uma citocina crucial para o desenvolvimento e maturação do linfócito B nos órgãos, na medula óssea, né, no órgão gerador, que é a medula óssea nesse caso. Então, aqui ocorre a produção de IL-7, que é essencial para iniciar esse processo de maturação. E quando a célula ela sai de célula-tronco, célula linfóide, de origem linfóide, depois inicia a produção de IL-7, ela vira uma célula chamada de Pro-B. Essa célula Pro-B, ela começa a expressar um marcador chamado de CD19. Então, quando a gente consegue pegar uma célula, por exemplo, de origem medular, e ver que ela já tem essa célula, esse linfócito, precursor de linfócito B, tem CD19, tem esse marcador nela, a gente já pode falar que ela está num processo de diferenciação de Pro-B para frente. A gente nunca vai falar que está antes disso, porque ela acabou de ganhar esse receptor. Então só pode, e a gente sabe que ela ganha esse receptor quando ela é uma célula Pro-B, então daqui para frente ela vai continuar mantendo esse receptor. Depois, através da modificação e o contato com citocinas e com fatores de crescimento nesse microambiente, ela começa a se diferenciar, ganhando então dois tipos de receptores, né, de anticorpos, que a gente vai ver esse tipo quando a gente vai estudando linfócito B, tá? Que é o IgM e o IgD. Então, ela começa a expressar IgD e IgM na sua membrana plasmática, se tornando célula pré-B. Assim, ela se modifica em uma célula madura, que pode cair, então, no vaso sanguíneo e ir para os órgãos secundários ou periféricos. Então, vamos recapitular. A célula-tronco, que a gente está falando lá desde o início, aquela célula mesenquimal indiferenciada, que pode se diferenciar em origem mieloide e linfóide, se diferencia, nesse caso, em origem linfóide. Então, a gente já sabe, então, que ela vai se diferenciar ou linfócito T, ou linfócito B, ou natural killer, né? Posteriormente, através da expressão e a modificação desse microambiente com a produção de IL-7, da citocina IL-7, ela se transforma em uma célula Pro-B, adquirindo então CD19. Posteriormente, ela sofre modificações, adquirindo a expressão de dois receptores, né, dos anticorpos IgM e IgD, aqui expressos IgM e IgD, onde ela vai se tornar uma célula madura e apta a cair no vaso sanguíneo, te direcionando para os órgãos secundários ou periféricos. Então, tudo bem. Tá tranquilo, gente. Esse processo de maturação de linfócito B é mamata, só isso, tá? Professora, mas é só isso mesmo? Gente, quando a gente estuda aprofundado mesmo, a gente vai ver que são muitos receptores que modificam. São CD45, CD24, são muitos receptores que eles começam a reduzir sua expressão, aí a célula começa a ficar CD24, que a gente chama negativo, quer dizer que ele não está expressando aquele receptor. Aqui a gente não precisa disso. Isso daí vão deixar para os estudiosos que estudam lá linfócito B, que não é o meu caso, não é o nosso caso aqui agora. A gente tem que ver o que condiciona essa maturação de forma mais compacta para a gente conseguir entender esse desenvolvimento, tá bom? São muitas modificações que ocorrem no citoplasma, modificações no núcleo celular, mas não condiz a isso aqui agora, tá bom? Então, sempre, vamos lá, célula-tronco indiferenciada se diferencia em célula de origem linfóide, inicia a produção de IL-7, fazendo com que a célula adquira, então, o receptor, né, comece a expressar CD19, se tornando, então, uma célula Pro-B. Depois, ela, através do processo da expressão de vários marcadores, de vários fatores de crescimento e citocinas liberadas naquele microambiente, ela se modifica em célula pré-B, que vai ter expressão de IgM e IgD se transformando em uma célula, então, madura, para cair na corrente sanguínea. Então, gente, pensa, aqui já vai cair na corrente sanguínea um linfócito B, já esperando tudo acontecer. Um linfócito B que já está apto a tanto que é uma célula apresentadora de antígeno profissional.
Então, reconhecer um antígeno, uma célula produzir determinado tipo de anticorpo, sim. Só que, olha, gente, vocês lembram que nós falamos que os linfócitos são os top da balada? São os que orquestram a resposta? Então, não pode cair qualquer linfócito B aqui, não. Não pode ser um linfócito B meia boca que tá faltando alguma coisa nele, não. A célula, esse linfócito B maduro, ele tem que passar por um processo de cheque, que é o que é agora. E já tá finalizando nossos slides, tá bom? Então, o que acontece, gente? Esse linfócito B, esse roxinho, ele já tá lá com seu CD19, IgM, IgD, né? Apto, vou cair na corrente sanguínea. Só que antes, o que acontece? Ele tem que interagir com um antígeno próprio. Um antígeno próprio, do próprio organismo, um antígeno normal. Pode ser uma miosina, pode ser uma proteína produzida pelo próprio organismo. Sim, não é um antígeno microbiano, não. É aquele antígeno do próprio organismo, tá bom? Aí eu sou o linfócito B. Agora eu vou sair, vou cair no vaso sanguíneo apto. Só que eu vou lá e vou interagir com um antígeno do próprio corpo. Gente, pensa, se eu interagir com esse antígeno muito, nossa, montar uma resposta imunológica pelo antígeno do próprio corpo, o que pode acontecer? Gerar uma doença que é autoimune. O linfócito B está começando a interagir de forma muito precisa, muito exagerada a um antígeno que é do próprio corpo, que ele deveria tolerar aquele antígeno, não responder àquele antígeno, porque não é algo microbiano nem nada, é algo do corpo. Então, se eu começar a responder desse jeito, eu posso, se eu cair na corrente sanguínea, tendo essa capacidade de interagir com os antígenos próprios do corpo de forma com alta afinidade, pode gerar um processo que pode desenvolver uma doença autoimune. Então, esse linfócito não é bom, ele não pode cair no vaso sanguíneo e ir para os órgãos secundários. Então, o processo de cheque é para isso mesmo, para ver se todos esses receptores que foram formados, o meu IgD, o meu CD19, o IgM, todos os receptores, qual que é a afinidade que eles possuem pelos antígenos próprios do organismo, que eles têm que tolerar, eles têm que reconhecer o antígeno e falar, beleza, eu sei que você é um antígeno próprio, não vou te destruir não, senão eu vou causar doença autoimune, entendeu? Então, o que acontece? Se ele reconhecer fortemente esse antígeno próprio na medula óssea, tá? Aí, o que o organismo fala? Ô, linfócito B, desculpa, você não vai ir pro vaso sanguíneo e pros órgãos secundários, não. Porque se a gente liberar daqui, você pode levar uma doença autoimune para esse organismo. Então, você vai sofrer o processo de apoptose. Então, esse linfócito B que passou por todas aquelas etapas foi eliminado, porque ele pode ter adquirido tudo, mas no final ele reconhece algo próprio com alta afinidade. Então, pode gerar uma doença autoimune. Mas tem uma segunda chance, que é o quê? Se ele reconhecer com alta afinidade, o que o organismo fala? O linfócito B está reconhecendo com alta afinidade esse antígeno. Modifique a especificidade, ocorre uma edição desse receptor para mudar a especificidade desse receptor. Então, do que eu agarrar agora sim, eu vou falar, eu estou reconhecendo um antígeno de forma muito rígida, muito forte, então eu vou mudar a minha interação com esse receptor, do que com o meu antígeno próprio. Do que eu reconhecer, então, ele muito forte, vou tentar reconhecer ele de forma fraca. Um reconhecimento fraco do meu antígeno. Aí sim, eles dão essa chance, agora sim, agora tá certo. Então, eu mudo minha conformação do meu receptor para eu reconhecer o antígeno de forma correta, que é a normal, que é reconhecer de forma fraca. E agora sim, eu tô apto a sair para o vaso sanguíneo. Mas pode acontecer de um linfócito B já reconhecer o antígeno próprio de forma fraca? Sim, já vai em direção para o vaso sanguíneo. Pode acontecer dele reconhecer de forma forte e modificar seu receptor para reconhecer de forma mais fraca? Sim. E também pode acontecer de ele reconhecer forte demais e não mudar a sua capacidade de receptor e sofrer o processo de apoptose. Então, esse é um processo de checagem desses linfócitos B para sair linfócitos B aptos a destruir, a
não destruir, né? Mas linfócitos B que vão gerar uma resposta imune não a linfócitos antígenos próprios, e já antígenos não próprios, como os de outros patógenos, tá bom? Então, linfócitos B maduros, então, não específicos para os antígenos próprios, podem sair, então, da medula óssea. E esses linfócitos, então, a gente vai chamar eles de linfócitos virgens, porque eles não tiveram contato com patógeno nenhum, tá? Eles migram para os órgãos secundários, os órgãos periféricos. Então, gente, a aula de hoje, a parte principal é essa mesmo. Entender a função da medula óssea, como que ocorre essa maturação do linfócito B, esse processo de checagem aqui, de maturação final do linfócito, que é essencial, porque ele se reconhece de forma muito drástica, muito forte. Ele pode sofrer apoptose ou modificar seu receptor. Aqui a gente consegue até ver, o receptor está assim, agora modificou o receptor, ele é apto. E, então, para só finalizar, eu coloquei, então, uma imagem de histologia, para a gente conseguir visualizar como que seria, então, a visualização dessa medula óssea numa lâmina histológica. Então, aqui, o que eu peguei? Um osso longo do fêmur, por exemplo, eu peguei a parte esponjosa desse osso, tá? Vocês conseguem visualizar essa parte aqui rosa? Essa aqui e essa aqui? A gente vai chamar isso de trabécula óssea. É o quê? Aqueles pedacinhos de osso, porque entre essas trabéculas, que tem a nossa medula óssea. Que nessa medula óssea contém as células mesenquimais, com capacidade de diferenciação. Diferenciar em quê? Em todas as células sanguíneas. Se eu der um zoom, eu consigo visualizar aqui, nessa parte daqui, a trabécula óssea, ou seja, o nosso osso. Nesse osso, todos esses pontinhos são células ósseas, chamadas de osteócitos. E nessa parte aqui toda, cheia de rabiscado assim, ó, meio roxo, são as células mesenquimais, a nossa medula óssea. Em alguns locais, se eu desse um zoom maior, eu conseguiria falar com maior propriedade, a gente conseguiria ver os megacariócitos, que são as células que vão dar origem às plaquetas. E aqui, olha que bacana, a gente consegue ver uma parte da medula óssea amarela. Conseguem ver essas estruturazinhas aqui, ó, uma bolinha redonda, outra bolinha, esses círculozinhos, sem nada dentro? Seria a modificação já de uma medula vermelha para uma medula amarela, onde a gente consegue ver depósito de gordura, e aqui nesse caso de muita gordura. E aqui a gente consegue ver ainda o que está de roxinho, né? É como se fosse várias células, uma do lado da outra, as células mesenquimais. E nessa parte aqui, é essa trabécula óssea, é o osso aqui, o zoom, a gente conseguir visualizar. E todas dentro dessa trabécula óssea, essas pequenas estruturazinhas aqui, células pequenininhas, gente, são minúsculas, que a gente consegue ver melhor. São os osteócitos, as células que constituem, uma das células que constitui o tecido ósseo. Aqui a gente não conseguiria ver o osteoblasto, nem o osteoclasto. Mas hoje seria mais a gente estudar a medula óssea. Tudo da medula óssea, função, onde ela está presente, quais tipos de célula que ela vai produzir, ela é formada por células mesenquimais, esse processo de diferenciação e também de autorrenovação das células tronco, e também falar então de toda a parte do linfócito B, que é o mais simples, o processo de maturação, porque tudo acontece na medula óssea, a produção e a maturação. E finalizar então com essa prática histológica que eu gostaria muito de fazer com vocês ao vivo e a cores, né? Mas a gente vai tendo muita oportunidade para fazer isso, mesmo se semestre que vem a gente consiga fazer um curso de histologia, alguma coisa assim, para vocês conseguirem visualizar. Mas os mais legais também são os órgãos, o timo e os periféricos, que eu também vou colocar nas próximas aulas, a histologia. Eu vou tentar colocar também, porque eu acho muito bacana a gente conseguir visualizar isso. Não só ficar falando nos desenhos e ver mesmo.
Então aqui vocês conseguiram visualizar as células mesenquimais. Eu não consigo pegar uma célula daquela e falar, professora, aquela ali vai virar um neutrófilo? Não, não tem como. É de acordo com o estímulo e o microambiente que ela está presente, tá bom? Então, gente, por hoje foi isso, né? Espero encontrar rever vocês, né? Mesmo que dessa forma virtual, na próxima semana, onde a gente vai dar continuidade a esse conteúdo, e que é um pouquinho mais denso, mas eu vou ver o que eu consigo fazer, se eu consigo dividir, o que eu vou falar mesmo certinho. E eu espero vocês. E, por favor, qualquer dúvida, tire comigo no WhatsApp, no YouTube, pombo correio, qualquer coisa. E não esqueçam de fazer exercícios, que além de valer ponto, tá valendo frequência, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima semana com continuação dessa matéria. Abraço, gente!